Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de matemática será sobre prismas. E o que é um prisma? Prisma é um sólido geométrico formado por segmentos de reta paralelos, cujas extremidades são polígonos também paralelos, ou seja, um do lado do outro. São sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, ou seja, em 3 dimensões. Quais são essas dimensões? A altura, o comprimento e a largura. A partir de um polígono, um triângulo, um quadrado, um hexágono, um pentágono e uma reta. O conjunto de segmentos de retas paralelos à reta R, cujas extremidades são o polígono dado e algum plano que não contém esse polígono, é chamado de prisma. Eu vou mostrar isso bem mais claro a vocês na figura que veremos no próximo slide. Um exemplo da forma final desse sólido é de como os segmentos de reta se comportam nessa definição. Pode ser encontrado na imagem a seguir, que agora veremos. Olha aí. Olha o polígono, que eu falei que pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo. Aqui eu tenho um retângulo. Vamos ver lá esse retângulo. Olha o retângulo aqui. Paralelo a esse retângulo, eu tenho outro retângulo. Ó, ele aqui, tá vendo aqui? Um paralelo ao outro. Esses tracinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, vamos ver outro tracinho aqui. Viu que esse tracinho está paralelo a este tracinho aqui? Que esse tracinho daqui está paralelo a esse pontilhado aqui também. Eles são segmentos de reta. Por que são segmentos de reta? Porque são partes de uma reta. E olha o plano onde eles estão sendo formados, esses segmentos de reta. Olha o plano aqui de amarelo. Aí está um tipo de prisma. Quais são os elementos do prisma? Gente, eu selecionei todos os elementos do prisma para vocês, para que vocês tenham uma noção mais ampliada dos elementos do prisma, mas não é necessário aprofundarmos muito todos esses elementos. Na figura a seguir, nós estudaremos os mais importantes, mas vamos tentar entender um pouco como se forma o prisma. Base do prisma pode ser qualquer polígono, triângulos, quadrados, pentágonos, quadriláteros. A única regra é que eles devem ser congruentes. Aí eu botei bem grandão aí, ó. Para o que são congruentes, iguais, não pode ser diferente. Uma base tem que ser igual à outra. A base geralmente fica nas extremidades do prisma, nas pontas. Face do prisma. Qualquer polígono que limita um prisma é uma de suas faces. Faces laterais. Qualquer face que não seja uma base, porque a base está nas extremidades, em cima e embaixo. Então, as faces laterais são as faces que ficam do lado. Toda a face lateral de um prisma é um paralelogramo, pois o plano e o polígono são paralelos, ou seja, um ao lado do outro, o que faz com que um par de lados opostos dessas faces seja paralelo. Arestas são os segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces de um prisma. A face é aquele lado em que a gente vê.
Então, veremos daqui a pouquinho. Arestas da base são os segmentos de reta formados pelo encontro de uma das bases com uma face lateral. Arestas laterais são os segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces laterais. E os vértices são os pontos de encontro entre duas ou mais arestas. Diagonais é qualquer segmento de reta, ou seja, qualquer pedaço de uma reta que liga dois vértices, ou seja, que liga o ponto de encontro entre duas ou mais arestas, que não pertencem à mesma face do prisma. Veremos. Olha aí agora as partes mais importantes que a Pro quer que vocês aprendam e estudem mais essas partes aí, esses elementos. Vamos lá. Aqui eu tenho os vértices, tá vendo? 1, 2, 3, 4, tá vendo? 5, 6. Eles são o encontro de duas retas. Não é isso? Olhem a aresta. Estão vendo a aresta? A aresta é essa parte daqui, ó. Na verdade, essa parte preta está simbolizando esse lado daqui que a gente está vendo, ó. Ó. Esse lado aqui que nós estamos vendo. Todo esse lado aqui é uma aresta. Assim como esse lado daqui é uma aresta. Esse daqui é uma aresta. O daqui, que está aqui, ó, é uma aresta formando a face lateral, porque é a face que você visualiza. A base, ó, lembra que eu falei que a base sempre está na extremidade? A base, ó, tirando aqui o desenho da base, que é essa aqui, ó, igualzinho, ó. Tá vendo? Não tem erro. Então, esses são os elementos principais de um prisma: vértices, aresta, face lateral e a base, a aresta de base que fica embaixo. Classificação de um prisma. Existem algumas classificações possíveis para os prismas. Uma delas leva em consideração o número de lado de suas bases, que são congruentes, ou seja, que são iguais. Lembrem-se que as bases, elas sempre ficam nas extremidades, em cima ou embaixo. Um prisma cujas bases são triângulos é chamado de prisma triangular. Quando vocês veem um prisma em que a base deste prisma lhe lembra um triângulo, é um prisma triangular. Um prisma cuja base são quadriláteros, ou seja, formado por 4 lados, é chamado de prisma quadrangular. Um prisma cuja base são pentágonos, 5 lados, é chamado de prisma pentagonal. O prisma possui as seguintes propriedades. Aqui são lembretes importantes para que vocês consigam identificar numa figura o lado de bases, o lado de arestas, a quantidade de arestas, desculpe, a quantidade de vértices. O prisma, ele tem sempre duas bases iguais, que são a das extremidades, a de cima e a de baixo. O número de faces laterais é igual ao número de lados da base. O número de arestas é o triplo do número de lados da base. Se o meu prisma tem 3 lados de base, ele terá 3 vezes 3, 9 arestas. Por quê? Porque o número de arestas é o triplo do número do lado da base.
O número de vértices é igual ao dobro do número de lados da base. Olha aí, os paralelepípedos, que são prismas cujas bases são paralelogramos. O paralelepípedo recebe o nome de paralelepípedo reto ou bloco retangular quando suas bases são retângulos. Ó, gente, olha, retângulo. O retângulo, ele tem duas medidas iguais. Tá vendo? E duas medidas aqui diferentes. É a base, que é igual a esta base daqui de cima, e a altura. A base vezes a altura. Se as 6 faces de um paralelepípedo forem quadradas, ele receberá o nome de cubo, que nós já estudamos, não é? Vocês, por sinal, muitos já desenham muito bem o cubo. Então, se as 6 faces de um de um paralelepípedo forem quadradas, retinhas, ele receberá o nome de cubo. E se forem retangulares, em forma de retângulos, como mostra essa figura, esse prisma será um paralelepípedo. Olha aí, gente, um prisma reto pentagonal. Vamos contar quantos lados tem a base desse prisma? 1, 2, contem comigo. 3, 4, 5. 5 lados tem essa base. Se tem 5 lados, esse prisma é reto pentagonal, ok? Agora vocês vão pegar o livro de vocês e vão responder as páginas 44 e 45, o livro de matemática, tá certo? Bons estudos, fiquem com Deus, se cuidem, lavem bem as mãos com água e sabão. Se possível, usem álcool em gel e estudem com amor, com dedicação, como se estivessem na sala de aula, tá certo? Um cheiro no coração.